Olá, bom dia. A questão colocada hoje é: vivemos em uma democracia? Como diz o meu pai, de mamano a caducano, todos dizem: vivemos em uma democracia, em um Estado de Direito. E todos repetem isso dia e noite. De tanto repetir, parece que acreditam que nós, de fato, vivemos em uma democracia. Mas será que nós temos isso, de fato, no mundo atual? Será que já houve democracia, de fato, algum dia? A palavra democracia tem a sua origem no grego demos, povo, kratia, poder. Ou seja, uma tradução seria poder do povo, ou poder que emana do povo. Mas nem na Grécia Antiga, de fato, havia uma democracia real. Os cidadãos que compunham os debates na ágora, na praça, e deliberavam sobre o que o Estado deveria fazer, naquele caso, uma cidade-estado deveria fazer, eram homens livres e iguais, com 40 anos ou acima de 40 anos. Eram livres de quê? Livres do trabalho, porque eram proprietários, eram donos de escravos. Iguais porque todos eles ali eram senhores, eram donos de escravos. Então eram livres e iguais. A palavra liberdade aí tem um sentido bastante específico. Então a democracia pressupõe que exista cidadãos com direitos iguais, cidadãos livres. A questão a se perguntar então é: você é livre? Temos igualdade? Temos possibilidades iguais para todos? Nos Estados Unidos, a dita democracia nasceu em um sistema onde apenas os homens brancos e de posses eram cidadãos. Nasceu dentro de um sistema escravocrata, onde que a maioria da população estava excluída. E mesmo quando os negros começaram a votar naquele país, após a Guerra de Secessão, o seu voto valia bem menos do que o voto dos brancos. Se tomarmos por definição que a democracia é um sistema que inclui a participação de toda a população, sendo que todos têm direitos de se elegerem, nem nos Estados Unidos há uma democracia. E lá ainda existem outros aspectos, por exemplo, o do colégio eleitoral, em que presidentes são eleitos quase sem terem votos populares, como foi o caso de George W. Bush e Donald Trump. Para vocês terem uma ideia, Hillary Clinton, mesmo tendo recebido 3 milhões de votos a mais que Trump em 2016, perdeu as eleições porque a maior parte do voto popular foi em estados em que o voto vale proporcionalmente menos quando convertido em números no colégio eleitoral. Mas isso é assunto para outro dia. No Brasil, também a dita democracia e a república foram proclamadas em uma profunda desigualdade social. É impossível falar de democracia onde uma pequena minoria detém praticamente toda a riqueza e fazem das eleições um verdadeiro mercado, onde quem tem mais dinheiro vende o seu peixe. É como se os mais bem dotados de qualidades fossem eleitos, mas não é assim. Quem determina é a ditadura do dinheiro. Quem tem mais, aparece mais.
contratam marqueteiros, manipulam os meios de comunicação de massas e todas as mídias sociais. Sem falar, é claro, na compra direta de votos através de contratação de cabos eleitorais, de promessas de emprego e de todo tipo de falcatruas que existem nas eleições. Enfim, não saímos muito daquele sistema grego onde só os homens livres e iguais, acima de 40 anos, podiam debater e decidir na praça. Com as revoluções burguesas no século XVIII e XIX e com o Estado, tornou-se o comitê, ou seja, o Estado tornou-se o comitê executivo dos negócios comuns da burguesia, como dizia Karl Marx. O Estado, portanto, tem dono, que são os mesmos donos dos meios de produção, os capitalistas. Agora que nós estamos diante da maior crise da história do capitalismo, que é uma crise terminal, os governos, ou seja, com o dinheiro do Estado, transferem trilhões de dólares nas contas dos grandes monopólios, dos banqueiros, para salvarem as suas taxas de lucro, enquanto a maioria da população vai caindo na miséria. Portanto, o Estado tem dono, são os grandes capitalistas. A democracia, que se apresenta como um sistema de liberdade e de igualdade, é, na verdade, a ditadura de uma minoria da minoria sobre a grande maioria da população que pertence à classe trabalhadora. Para os trabalhadores, não existe democracia, existe a ditadura, o peso do cacetete, existe a ditadura das fábricas, dos locais de trabalho, onde a hierarquia é que impera. Portanto, vivemos em uma farsa e muitos repetem dia e noite. Do mamano ao caducano. Vivemos em um sistema democrático,